Bom dia. Bom dia. A meditação desta missa e do domingo vai ser para Dr. Manuel Alberto Freire Machado, Américo Feliciano Camarim, Engenheiro Nelson Costa de Costa, Maria Rodrigues de Oliveira, marido e filho, Moise Jorge, Moise Lie, Ostátia Yuan, Gabriel Fett, José Luís Pereira e esposa, Manuel Carvalho e esposa dele, João da Silva Costa e esposa, Avelino Soares, esposa e filha, Augusto da Silva Machado e filho Tony, Marisa de Paz e marido, Manuel Ribeiro e Domingo Almeidas e esposa. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. No longo caminhar pelo deserto e pela dor, não podemos avançar sem a ajuda do Senhor. Juntos como irmãos, membros de uma igreja, vamos caminhando ao encontro do Senhor. Pode sentar 5 minutos. Na liturgia do quinto domingo da Quaresma ecoa com insistência a preocupação de Deus em nos mostrar o caminho que conduz à vida nossa. E para isso que Deus nos enviou o seu Filho Jesus, cumprindo a vontade do Pai. Jesus desenhou-nos e ofereceu-nos um mapa desse caminho. Na primeira leitura, estabelecerei uma aliança nova e mais recordarei os seus pecados. Ao longo de toda a história da salvação de Deus, para levar os homens a estabelecerem com Ele relações pessoais, concluindo alianças com o povo de Israel, através dos homens extraordinários, que servem de mediadores. A humanidade caída pelo pecado, que vivia no terror dos deuses e do destino implacável. Deus ia assim revelando o seu amor e os seus desígnios de salvação. Estas alianças, porém, eram provisórias, particulares, acompanhadas de promessas de caráter material e ligadas a um povo. Preparavam e conduziam uma aliança nova, espiritual, definitiva e universal, que pela primeira vez o profeta Jeremias anuncia ao povo de Deus. A segunda leitura aprendeu a obediência e tornou-se causa de salvação eterna. Apresenta-nos Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nova aliança, que se solidariza com os homens e lhes aponta o caminho da salvação. Esse caminho é o mesmo que Jesus seguiu. É o caminho do diálogo com Deus, da entrega confiada nas mãos de Deus, da aceitação plena do projeto do Pai. O Evangelho, se o grande trigo lançado à terra morrer, dará muito fruto. Convida-nos a olhar para Jesus,
a conhecer as suas propostas, a aprender com Ele, a identificar-nos com Ele, a segui-lo no caminho do amor e da entrega da vida. O caminho da cruz parece, aos olhos do mundo, um caminho de fracasso e de morte. Mas é desse caminho de amor e de oração que brota a vida verdadeira. Por isso, bendito sejas, Pai, porque, chegado a sua hora, Cristo foi o grande trigo que, ao morrer, dá fruto abundante, o sol que agoniza na terra e ressuscita na aurora, o ramo de oliveira que supera o inverno rigoroso, a luz que vence as trevas e o amor que derrota o ódio. Dá-nos, Senhor, um coração novo para a nova aliança e renova-nos por dentro com a força do Espírito Santo, para que, convertidos em filhos da luz, em filhos teus, vivamos a tua lei de amor com mais desejo e alegria. Assim, os outros poderão ver o rosto de Cristo refletido em nós e glorificar para sempre o nome do teu Pai. Amém. Amém. Acabamos de escutar a nossa liturgia de hoje, que mais ou menos assenta nisto que foi proclamado, para fazer uma introdução ao encontro que temos com o Senhor em Eucaristia. E por isso, neste quinto domingo da Quaresma, vamos iniciar a nossa Santa Missa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Irmãos, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos, que que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos santos e santos, e a vós, irmãos, por este minha Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tendo compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte pela salvação dos homens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Vamos escutar a palavra. Leitura do livro de Jeremias. Dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não será como a aliança que firmei com os seus pais no dia em que tomei pela mão para os tirar do Egito, a aliança que eles violaram. Embora eu tivesse o domínio sobre eles, diz o Senhor. Esta é a aliança que estabelecerei com a casa de Israel. Naqueles dias, diz o Senhor. Hei de imprimir a minha lei no íntimo da sua alma e gravá-la-ei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Já não terão de se instruir uns aos outros, nem de dizerem cada um a seu irmão. Aprendei a conhecer o Senhor. Todos eles me conhecerão, desde o maior ao mais pequeno, diz o Senhor. Porque vou perdoar os seus pecados e não mais recordarei as suas faltas.
Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me, Senhor, coração puro. Compadecei-vos de mim, ó Deus, pela vossa bondade, pela vossa grande misericórdia. Apagai os meus pecados. Lavai-me de toda a iniquidade e purificai-me de todas as faltas. Dai-me, Senhor, coração puro. Criai em mim, ó Deus, um coração puro e fazei nascer dentro de mim um espírito firme. Não queirais repelir-me da vossa presença e não retireis de mim o vosso espírito de santidade. Dai-me, Senhor, coração puro. Dai-me de novo a alegria da vossa salvação e sustentai-me com um espírito generoso. Ensinarei aos pecadores os vossos caminhos e os transviados hão de voltar para vós. Dai-me, Senhor, coração puro. Segunda leitura deste domingo é a leitura da Epístola dos Hebreus. Num dia da sua vida mortal, Cristo dirigiu-se si e suplicou, com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrar de morte, e foi atendido por causa da sua piedade. Apesar do seu filho, aprendeu e obedeceu no sofrimento e tento atingiu a sua plenitude. Tornou-se para todos que lhe obedeçam causa da salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor a vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Se alguém me quiser seguir, me siga, diz o Senhor. Onde Ele estiver, ali estarei sempre o meu servo. Louvor a vós, Jesus Cristo, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa foram ter com Filipe de Betsaida da Galileia e fizeram-lhe este pedido: Senhor, nós queríamos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André. E então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora
em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quiser servir, que me siga, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E, se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora, a minha alma está perturbada. O que hei de dizer? Pai, salva-me desta hora. Mas por causa disto é que eu cheguei a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Veio então do céu uma voz que dizia: já o glorifiquei e tornarei a glorificá-lo. A multidão que estava presente e ouvira dizer ter sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que lhe falou. Disse Jesus: não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir. Foi por vossa causa. Chegou a hora em que este mundo vai ser julgado. Jesus, chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Falava deste modo para indicar de que morte ia morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por este santo evangelho. Perdoai-nos, Senhor. Disse que dá-se um bocadinho. Escutamos primeiro o agradecimento pela vossa presença na comunidade. É sempre uma bênção. Estamos em tempo de bênção, além de ser uma quaresma de penitência, mas de um alívio interior no nosso coração, porque nos sentimos e somos, pelo nosso batismo, cristãos. Independentemente ao que pertencemos, mas cristãos em Cristo quer dizer filiados na pessoa de Jesus Cristo, nosso irmão, sumo sacerdote. Por isso, pelo batismo, todos nós também somos sacerdotes, mas sacerdotes da palavra, não da Eucaristia. Mas todo este efeito maravilhoso de Jesus que escutamos nesta introdução, no início desta Santa Missa, que nos revelou de facto os momentos escolhidos em liturgia para este quinto domingo da Quaresma, e depois a sucessão que escutamos nas vozes dos nossos leitores e estes cânticos maravilhosos que também acabamos de escutar, sobretudo o Salmo 50, em que foi realmente aqui proclamado e cantado, que é realmente sempre esta grande bênção de Deus. Este cântico e este salmo, o salmista, intencionalmente faz já uma referência à primeira leitura que acabámos de ouvir de Jeremias. Jeremias foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, que vem também anunciando, depois do povo de Deus ter saído realmente a seu pedido, porque passaram 40 anos a pedir para poder retornar à Terra Santa, que se chama Jerusalém, que se chama um país de Israel. E quando assim vieram, tiveram aquele compasso de tempo também pelo deserto. Tudo isto faz parte de todo o itinerário da vontade de Deus, à presença da humanidade junto uns com os outros, para dizer até que momento, até que altura o homem é equilibrado. Tristemente, percebemos que o homem sofre, de facto, sempre de desequilíbrio. E este desequilíbrio é a situação que o mundo em humanidade oferece, os vícios,
o pecado e por aí fora essas coisas que vamos percebendo e conhecendo ao longo da história, mas sobretudo da história da vontade do Antigo Testamento ao Novo Testamento, com nós hoje, pelo cristianismo, sendo cristãos. E reparai, Jeremias já está anunciado aquilo que ouvimos, que alguém vem depois e fala de uma forma espiritual. Não, a presença é física. Jesus fez histórico como cada um de nós, mas divino na sua substância etérea do amor e da salvação. Então Jesus, Deus vem anunciando a sua vontade à humanidade para mudar. Estávamos na lei de Moisés, temos escutado nestas semanas anteriores sempre o que foi descrito, então entrega a Moisés a tábua, que é a pedra onde está circunscrita a lei, e aqui mais propriamente os 10 mandamentos. Reparai, na vontade de Deus isto foi pouco espreitado pela humanidade. A humanidade continuou a não seguir os valores inscritos pelo seu dizer, desde a pátria celeste até à terra, aos profetas, e aqui a Moisés, para que depois de estarem inscritos ou inscritos na pedra da verdade dos 10 mandamentos, o povo não seguia verdadeiramente, entre aspas, esta mesma lei. Então havia necessidade de algo mais. E assim nós percebemos, e o Salmo, como disse há pouco, também já faz esta referência à vinda e ao acontecimento maravilhoso desta Páscoa, em que nos encontramos também já na Páscoa de há 2000 anos atrás, em que o povo se reunia na grande cidade, que era Israel, na cidade de Jerusalém, no país de Israel, e reunia-se para a grande festa. Só que a festa ia ser um pouco conturbada, porque havia de facto momentos cruéis, e é sobretudo a morte de um homem. O homem verdadeiro descido dos céus, que se entrega à humanidade e dela, da sua própria humanidade, oferecer-se em morte, para que em morte e em cruz pudesse realmente chegar a este momento da quenose, quer dizer, da salvação, levar a cruz ao extremo máximo de salvar todos e cada um de nós. Para isso, basta nós decidirmos e escolhermos qual é o caminho que devemos seguir. Se o caminho da salvação, se o caminho, de facto, do encontro entre o pecado e aqueles que a semana passada ainda falámos dele, que é o demiurgo, que é quando dizemos às criancinhas, vê lá, olha, senão o mafarrico anda por aqui. Este mafarrico é o demónio. E o demónio não é uma presença só física. Ela é física porque é em mim, pelas asneiras que eu faço e pela descontribuição que eu faço na minha relação com os outros. O demónio está nas minhas ações, no meu testemunho, no meu serviço, no meu procedimento, nas minhas conversas maléficas e, sobretudo, também imundas do dia-a-dia da nossa vida. Aqui é onde está o demónio. Portanto, qual deles é e que nome é? Se calhar chama-se Francisco, se calhar chama-se Albino, se calhar chama-se Manuel, se calhar chama-se Maria e por aí adiante. Conforme a nossa conduta relativamente e sempre à humanidade. Isto é, ao encontro uns com os outros, como é que devemos, de facto, trabalhar esta unidade de amor nós com os nossos irmãos. Isto chama-se, nesta reunião do bem, a partilha. E a partilha das coisas boas. E aí, aqui é o caminho, a estrada que nos leva realmente à salvação. Mas escutamos a carta aos Hebreus. Esta carta aos Hebreus não se sabe bem quem a escreveu. Vamos pensar, e aqui São Paulo será sempre realmente um mediador disto, mas a carta é desconhecida de quem foi que efetivamente a escreveu. Juntou-se por necessidade também, a Igreja entendeu assim, os santos padres da Igreja, sobretudo Santo Anselmo e Santo Tomás de Aquino, e foi bom para juntar esta leitura que escutamos, para nos servir também de conduta a este prémio que é a presença pascal no coração da humanidade. E depois chegamos ao Santo Evangelho de São João. Também aqui não há cortes, mas há um desligamento
da intenção que é preciso dizer-se, mas que foi agrupada ao momento que nós precisamos, de facto, de estar neste alto momento em vida, em espírito, em presença real de Deus conosco. Tivemos, e esta semana que vai iniciar será a semana pascal, que hoje termina, de princípio, a quaresma, que ainda dá uma continuidade, mas a quaresma em si, é hoje o 5º domingo da quaresma, e vamos entrar na semana para depois prosseguirmos à Semana Santa que nós conhecemos na nossa vida como cristãos. E esta semana que se vai iniciar será uma semana que, se não apostarmos como cristãos, vivê-la, senti-la, presenciá-la, e quando eu digo presenciá-la, é nas coisas realmente da Eucaristia, mas da palavra. Porque a Eucaristia existe devido à Quinta-feira Santa ser instituído este grande momento sagrado da Santa Eucaristia, que se representa no corpo, na consagração e no sangue de Jesus, feito homem, aqui, a cada um de nós. Mas a palavra, se não existir a palavra, também não existe a Eucaristia. Jesus começou antes de instituir este grande momento, quando ele se entregava para a casa do Pai, ele fez isto de muito importante, que era a palavra, a comunicação da palavra. Palavra é, se assim pudermos dizer nos tempos de hoje, Igreja Universal, Igreja de fé, Igreja de amor. Quer dizer, o Supremo da Pátria Celeste, da Jerusalém do Alto, como eu gosto de dizer, está aqui na Terra. É Deus que se emana. E nós ouvimos há pouco, mais uma vez, São João dizer, da nuvem ouve-se uma voz. Já escutámos essa voz quando São João Batista estava a batizar no Rio Jordão e um dos que foi batizado ofereceu-se para o batismo, foi, de facto, o Filho do Homem, Jesus, o Emmanuel, Deus connosco. E este, ao entregar-se, ouviu-se a voz, ele é o meu Filho muito amado. Conhecemos esta máxima. E depois desta grande máxima acontece hoje, novamente, este grande encontro em que São João nos diz, vem da nuvem uma voz que abre o espanto à humanidade. Quando se questiona, mas quem é? É um anjo? É um trovão? Porque Deus não se manifesta a cada um de nós na sua palavra. Deus manifesta-se através, sempre, ao encontro dos profetas, ou então só se manifesta pela voz. Escuta-se uma voz. E esta voz vem sempre, nós conhecemos, pela nuvem, ou de facto também por um trovão. Mas um trovão manso, um trovão daqueles a ralhar, um trovão manso. E nesta forma de facto, deste embrulho, de um embrulho nublado, em que Deus surge e dá esta notícia, e não, eu já o disse, ele voltará novamente. É Ele como é grande, Ele é o tal Deus connosco, que vai fazer a mudança total à humanidade, que é entregar o seu corpo, claramente, à humanidade, para nele exultar, essencialmente, aquilo que melhor tem, que é o Espírito. O Espírito do amor, o Espírito da verdade. Nós temos ali o que São João diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é por acaso que estas máximas acontecem. Elas existem porque são, de facto, palavras de Jesus no tempo da sua evangelização, no tempo da sua pregação e no tempo do encontro em que levava o homem a poder redimir-se das suas faltas para se poder salvar. Termino com São Agostinho, também um dos nossos padroeiros, e aqui presente em imagem. Santo Agostinho nos diz, e um pouco assim, ninguém é obrigado a nada. Deus não obriga a nada. Deus concedeu-nos a humanidade, mas gratificou-nos com a liberdade de escolha. Cada um escolhe o seu caminho. Não pressiona ninguém. Nós é que temos que reparar se esse caminho é o meu caminho da salvação ou se não é. Uma semana que podeis escolher 2 ou 3 mensagens
de caridade. Por exemplo, em casa, vós que sois uma família, em família, em vez de estar sentado quando se serve à mesa, quem costuma servir, por que não pôr-se à mesa? Por que não, no fim da refeição, de toda a família estar unida, por que não ser o primeiro a levantar-me para começar a arrumar, sendo isso um costume do outro ou do outro? Por que não faço eu? Vou inverter, então faço eu estes pequenos trabalhos que são tão mínimos, mas aos olhos de Deus e também a caracterização humana são tão grandes. O gesto, a caridade. E nisto unindo sempre a partilha. São coisas tão simples como quem fuma, nós temos alguns fumadores, em vez de fumar, se calhar, 5 cigarros ao dia, então fumo só 2. Fumo só 2. Faltam 3. Mas cuidado, esses 3 não são para guardar para depois eu fumar no 33º, segundo, terceiro e quarto dia. O mês só tem 31 dias, ou 30, ou 29, ou 28. Não. Esses 3 cigarros é para tirar o preço do que eles valem e desse valor distribuir para os irmãos necessitados. E para os irmãos necessitados são coisas que nós sabemos às vezes, é dar uma prenda, uma flor, dar um livro, um folheto a uma pessoa que conhecemos. Eu costumo ter, é o meu dever, andar sempre com terços no bolso. Ou alguns sinais alusivos a Maria Santíssima, mas também às coisas e às graças de Deus. E muitas vezes, quando cumprimento as pessoas, e neste tempo sobretudo, cumprimento e deixo na mão o terço. Eu não estou incomodado se a pessoa se é cristã, se não é cristã e tal. Nunca ninguém até hoje me recusou. E, passado algum tempo da minha vida, que tenho feito estes gestos por estas alturas, em muitas alturas, mas sobretudo por estas alturas, tenho alguém que me apresentou e disse: ainda mantenho, está sempre comigo, isto que me deu e que me colocou na mão. Eu perguntei: e sente-se bem? Sinto-me muito bem. Então, porque nos sentimos bem, neste amor da paixão de Deus, neste grande coração da verdade, vamos, irmãos, reconhecer que somos cristãos, reconhecer a palavra que é a palavra que de facto nos une neste amor em família. E por isso mesmo, vamos todos juntos no encontro com Deus, mas neste encontro maravilhoso, reconhecer a nossa profissão de fé. Vamos rezar o nosso momento especial em igreja também, que é o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro. Gerado no Deus, fiel ao Pai. Tendo as suas coisas feitas, nós homens, para a nossa salvação, dos seus céus. Encarnou o Espírito Santo, veio da Senhora Maria, também por nós foi crucificado, sob os pilatos, para ser executado. Ressuscitou ao Senhor conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor nos dará vida, procede do Pai e do Filho, mas como o Pai e o Filho adorado e glorificado. E ele falou dos profetas, creio na Igreja uma, Santa Católica Apostólica. Professo São Batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, por Jesus Cristo, vencedor da morte, oremos a Deus, que é a vida do mundo e ressuscita os mortos pela força do Espírito, dizendo com fé: Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos.
professem a fé em Jesus Cristo e os ressuscitou e lhes deu vida, ore-nos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. atendei-nos. Pelos cristãos que vivem à maneira dos pagãos, para que o Senhor os arranque dos seus túmulos e os liberte dos enganos do demónio, oremos. Cristo Cristo ouvi-nos, ouvi-nos, Cristo Cristo atendei-nos. atendei-nos. Pelos eleitos que se preparam para o batismo, para que, uma vez ressuscitados de entre os mortos, sejam sempre conduzidos pelo Espírito Santo, oremos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. atendei-nos. Pelos doentes, os deprimidos e os moribundos, para que o mistério da cruz os fortaleça, os alivie, os reanime e lhes dê esperança, oremos. Cristo Cristo ouvi-nos, ouvi-nos, Cristo Cristo atendei-nos. atendei-nos. Por todos aqueles que entre nós estão de luto, para que Jesus Cristo, ressurreição e vida dos fiéis, lhes encha o coração da sua paz, oremos. Cristo ouvi-nos, ouvi-nos, Cristo atendei-nos. atendei-nos. Todos nós aqui presentes, pelas vossas intenções, pelas intenções que foram aqui descritas na nossa Santa Missa, pelos nossos irmãos que já partiram para a eternidade e por todas as vossas intenções que achais que é justo, aplicam-se aqui também neste momento sagrado. Os pobres, presos, abandonados, por este infortúnio das guerras, que terminem e que realmente nós sejamos e possamos ser cada vez mais obreiros na oração, para que de facto, unidos neste cordão, sempre neste grande elo de força, possamos ser de tal forma uma legião, não do pecado, mas do amor, uma legião para que possamos de facto derrubar estas barreiras imundas da sociedade e do mundo, que é de facto a guerra, em que se matam inocentes, essencialmente, e, na verdade, nós também, de certa forma, podemos fazer algo que é, no mínimo, e através da oração, para que o Pai se compadeça, de facto, desta tragédia da humanidade, sempre, mas agora aqui, bem perto de nós, aqui na Ucrânia e a Rússia, e lá para as terras do Oriente, a África, e por aí adiante, essas tristezas humanas, e por estes também crimes hediondos que vão acontecendo, coisas estranhas do mundo, em que as pessoas não respeitam o outro por nada, e às vezes, sempre como eu vos digo, e me canso, as pessoas mais no ter do que no ser. Acreditem, é melhor valer o ser do que o ter. Tudo fica. Fazem-se funerais e a gente vê, nada levam. Tudo fica aí, nada se leva. Por isso, o ter leva-nos sempre, e quantas vezes, ao mal. Por isso, saber distribuir será também a grande graça deste momento da oração universal. Oremos, irmãos. Cristo ouvi-nos, Cristo atendei-nos. Senhor nosso Deus, que venceste a morte e o abismo ao ressuscitar o vosso Filho, libertai-nos dos pecados que nos prendem, pois vós sois o Deus da vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um bocadinho. Vamos para a segunda parte da Santa Missa. Pai nosso que estás no céu, sempre louvado sejais pela Santa Eucaristia, pão divino que nos dais. Bendita seja a divina Eucaristia, que ilumina a Santa Igreja como o sol de cada dia, como o sol de cada dia. Bendito seja, Senhor Deus do Universo, por vir que recebemos a vossa bondade, fruto da vida e do trabalho do homem, e nos representamos e para nós vai tornar-nos da salvação. Bendito Seja Deus para sempre. Coração humilhado e corrido, sejamos recebidos por vós, Senhor.
assim o sacrifício será agradável aos vossos olhos. Sim, lavai-me sempre a minha iniquidade e perdoai-me todo o meu pecado. Que assim seja. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Conceda ao Senhor por tuas mãos este sacrifício para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e pela virtude deste sacrifício, purificai os vossos servos, a quem destes as primícias da fé cristã, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso Deus e a nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação. Dar-vos graças sempre e em toda a parte por nosso Senhor Jesus Cristo. Como verdadeiro homem, ele chorou pelo seu amigo Lázaro. Como Deus eterno, ressuscitou do túmulo, compadecido da humanidade, fez-nos passar da morte à vida, mediante os sacramentos pascais. Por ele, a multidão dos anjos adora a vossa majestade, exulta eternamente na vossa presença. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons e derramai sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, Proclamamos a vossa ressurreição. ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Santo Padre,
Francisco, o nosso patriarca José Fernando, e comigo, vosso indigno servo, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, nosso padroeiro, seu esposo, os bem-aventurados e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Senhor, ousamos dizer como Ele nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino e a poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós, tem piedade de nós, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz, dai-nos a tua paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha vara, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
formamos um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos o mesmo Senhor, formamos um só corpo em Cristo Jesus. Alma de Cristo, Santo santificai-me. Templo de Deus é santo, o templo de Deus é santo, e eu sou esse templo, e eu sou esse templo. Alma de Cristo, Santificai-me, santificai-me. corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, aliviai-me. Água lavai de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvindo-me. Das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Da hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me para Mandai-me vós, para vós, para para que o vosso santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão por os que não creem, não adoram, não esperem e não vos amam. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Oremos. Defendei, Senhor, o vosso povo, que se prepara para as solenidades pascais, e ajudai-o com a abundância da graça celeste, de modo que, reconfortado com o auxílio dos bens visíveis, mais diligentemente procure os bens invisíveis. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O meu agradecimento, reiterando este agradecimento da vossa presença, muito obrigado. Relembrando que estamos num período, de facto, em que como cristãos devemos estar devotos em nós mesmos e não esquecer a oração e período também de penitência, a confissão e estas coisas que a Igreja nos ensina e nos vai pedindo para que possamos, de facto, nos libertar de algumas faltas, quantas vezes, sem percebermos que as temos. Também no final tem ali aquelas folhinhas que estão ali, à beira da Dona Maria. Quem quiser pode levar. Foi aquilo que o nosso irmão leu no princípio, para fazer uma meditação de oração durante a semana. O cristão sempre, mas essencialmente neste período quaresmal e porque pascal, deve ler algo das coisas de Deus, que seria um dos salmos, por exemplo, uma das leituras e outras coisas por aí adiante. Podemos pegar naquela folhinha e ler o que se passou hoje na Eucaristia, que será sempre um grande voto de oração. Este voto de oração também nos faz crescer e sermos mais irmãos uns com os outros e mais amigos uns dos outros. Temos a missa de São José, é a semana, sei que vai ser difícil, mas pronto, temos o São José, o nosso padroeiro, e esta grande alegria de São José que esteve. E ao fim e ao cabo rezamos a São José, é breve,
temos aqui um aniversário que se vai acontecer também breve, mas São José, que é seguidamente fazemos a missa lá aqui do nosso Moisés, que vai ser aniversariante brevemente. E, por isso, lembrar todos os aniversários do mundo inteiro, mas essencialmente os das nossas famílias e os nossos daqui. E que seja muito, e que seja próspero na saúde, na fé, na paz, na alegria, no amor em Cristo também, claro. Temos também, a semana passada tivemos e vamos ter aqui algumas vezes a exposição do Santíssimo Sacramento. Uma sagrada custódia muito bonita que temos aqui, que foi oferecida por uma família há algum tempo, e vamos ter, depois da missa, não hoje, mas seguidamente, talvez no próximo mês, começarmos a ser no fim da Santa Missa, vamos expor sempre o Santíssimo Sacramento para ficar a quem quiser adorar e quem não quiser faz mal, e depois ele é recolhido. Muito obrigado, desejo-vos um santo e bom domingo, e mais uma vez sempre muito obrigado pelo vosso carinho que tendes por mim, por ter por mim, representante e sucessor de Pedro. Temos aqui Jesus, por ele fazeis tudo, na pessoa de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está com nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Demos graças a Deus. E mas convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabeis que Deus vos ama. Eu não venho para condenar o mundo, eu venho para que o mundo seja salvo. Irmãos, convertei o vosso coração à boa nova. Mudai de vida, sabeis que Deus vos ama. Vamos lá, rezar uma Ave Maria, Nossa Senhora. Vamos rezar uma Ave Maria à Nossa Senhora. De uma maneira especial, esta Ave Maria vai ser oferecida à Nossa Senhora por aquele nosso amigo que está para chegar, que vem do Brasil, que ele diz que eu que nunca peço, Canadá. que nunca peço ao Senhor por ele. Vamos pedir à Nossa Senhora por ele para que tudo corra bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Salvai-nos e salvai Portugal. à vossa proteção nos acolhemos. Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. No domingo temos o Domingo de Ramos. Vão ser vencidos de Ramos, quem quiser, quem não puder estar, depois ficam aqui para outras vezes, ou alguém poder levar às famílias que gostarem. Trazemos ramos à vontade para ficar para todos nós, está bem? Muito obrigado. Bom domingo para todos. Bom domingo. Bom domingo.